Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. Hoje, a nossa entrevista é com a vice-presidente do Sindiforte, Ana Miranda, e a nossa conversa será pautada sobre os desafios enfrentados pelas mulheres nos espaços de poder e também sobre as atividades do sindicato a qual ela faz parte. Ana Miranda, eu gostaria de primeiramente agradecer pela sua presença aqui no blog e iniciar nossa entrevista perguntando: os sindicatos são tradicionalmente dirigidos por homens e isso mostra a desigualdade, a realidade que é a ocupação de gênero nos espaços de poder. Nós sabemos que essa realidade vem mudando. O Sindiforte é prova viva disso. Tem uma presidente e uma vice-mulheres, mas nós sabemos que existe um longo caminho a ser enfrentado. Na sua perspectiva, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres e principalmente a senhora de viver diariamente com homens ocupando lideranças? Bom dia. Sem dúvida nenhuma, a gente reconhece um determinado avanço, mas ainda de forma muito tímida. Comumente você ainda encontra nos espaços poder homens representando mulheres, brancos representando negros. Então essa luta por igualdade, ela é uma luta que, apesar de ser histórica, ser antiga, mas que anda longe de ter conseguido o seu acesso. O Sindiforte realmente tem na presidência e vice-presidência mulheres, a companheira Ana Célia Silva, eu, enquanto vice-presidente, temos uma bancada de diretoras aguerridas, mulheres, temos homens valorosos, óbvio, mas temos uma bancada feminina aguerrida. Mas nós sabemos que nós estamos em um espaço, em contexto de sindicatos de minoria. Geralmente, os sindicatos são presididos por homens, os cargos de tomadas de decisões são compostos por homens. Isso se estende também à política partidária, né? Os comandos, embora já haja uma inserção feminina na política partidária, mas as nossas casas parlamentares, elas são dominadas, são gerenciadas ainda por homens. A participação, a expressão feminina, embora sejamos o maior grupo, né? Ou seja, no Brasil tem mais mulheres do que homens, mas ainda vemos nos espaços nos espaços de poder, os homens dominando as mulheres, ou dizendo que estão defendendo as mulheres, mas os espaços de tomada de decisão ficando para eles. É um desafio a ser enfrentado com muita serenidade, é um desafio que passa longe de estar resolvido, é necessário muita determinação, é necessário que aí nós, mulheres, líderes, também temos essa preocupação de construir novas lideranças femininas, né? É um desafio e uma lição de casa que nós, mulheres, precisamos fazer diariamente. Busca para a construção de novas lideranças femininas que entendam o nosso universo, que zelem pelo nosso universo e que saibam nos representar de forma muito digna e determinada. E qual é o posicionamento feminino diante das lideranças mulheres? Elas se integraram melhor no sindicato, se posicionaram de maneira mais efetiva em comparação com alguns anos atrás? Olha, nós ainda vemos posicionamentos indevidos por parte de mulheres, né? Mulheres aliando-se a homens para derrubar mulheres, mulheres ainda achando que o lugar dela
não é aquele, mulher ainda achando que é a responsável pela casa e que o homem que lava uma xícara está ajudando a ela. Ainda precisamos fazer bem essa construção. A visão da mulher sindicalista, por exemplo, ainda por parte de algumas mulheres, ainda é visto como uma pessoa tipo fora dos padrões normais, aceitáveis, tá entendendo? Então, ainda existe esse tipo de preconceito no seio feminino, né? Então, temos um desafio muito grande a fazer, né? Uma ideia ainda, a mulher já mostrou que é capaz de fazer qualquer coisa, é capaz de ocupar qualquer espaço, é capaz de gerenciar, de tomar decisões, e de uma forma até melhor do que homens, porque a mulher ela tem um raciocínio e ela tem também um coração. Por exemplo, na parte de lidar com pessoas, a mulher tem uma sensibilidade muito maior para entender que não existe patrimônio maior do que o patrimônio humano, que precisa ser bem cuidado, que precisa ser bem tratado. Mas tudo isso ainda é um trabalho que para a gente ainda é desafiador. A gente conseguir até mesmo construir novas lideranças e manter algumas lideranças que facilmente são atacadas, sabe? Então, é uma luta que não para, é uma luta diária. Ana Miranda, as mulheres operárias têm um histórico de reivindicarem sempre por melhorias de condições de trabalho, jornadas menos rígidas, salários iguais aos homens. E aqui no cenário cearense atual, quais são as principais pautas defendidas pela classe? Olha, no cenário atual, nós, principalmente, que aí a gente precisa contextualizar um pouco o papel da mulher no período da pandemia, num período que ainda estamos em pandemia, né? A mulher foi a mais afetada novamente, né? Então, a jornada de trabalho feminina, ela não foi reduzida em nada. Ela pode até ter uma máquina de lavar roupas que diminua um trabalho doméstico, mas todas as atribuições ainda continuam sendo muito direcionadas e focadas na execução feminina, esse tipo de trabalho. Com relação, eu como servidora pública de uma classe feminina, que eu sou da enfermagem, inclusive estamos numa luta muito grande, nós não temos, enquanto servidores públicos municipais, nós não temos homens e mulheres no mesmo cargo com salários diferentes ou com jornadas de trabalho diferentes. Mas nós ainda temos pouco espaço para de tomada de decisões, né? E aí temos ainda a reivindicação em outras categorias por jornada menos exaustivas. Quando você coloca, por exemplo, na nossa sociedade machista, só dando um exemplo, um inspetor, estou falando da Guarda Municipal de Fortaleza, um inspetor masculino, uma inspetora feminina, até a visão da sociedade em relação a esses dois profissionais ainda são muito diferentes. É como se a mulher não pudesse ocupar cargo em segurança pública. Ainda existe isso. O mesmo se repete, por exemplo, na AMC, né? Então, são ainda muitos requisitos desse machismo, dessa sociedade patriarcal,
que insiste em não reconhecer as qualidades femininas e valorizá-los por sermos capazes de fazer tudo o que eles são e muito mais. Como a senhora está comentando, quando a gente pensa na participação das mulheres dentro do movimento sindical, dentro da política, a gente sempre atrela também ao ambiente privado, né, doméstico, familiar, e como a senhora comentou, os valores históricos, né, tradicionalmente da cultura. Quais ações devem ser efetivadas, né, para que esse cenário se altere e também para o futuro das mulheres? Nós precisamos trabalhar com dois vieses. Tanto precisamos trabalhar a autoestima da mulher, né? A mulher não pode aceitar ser vista como objeto, não pode aceitar ser vista como inferior, a mulher não pode aceitar ser vista como sexo frágil. Tá? Então, essa é uma linha de trabalho que é também muito difícil a gente adentrar em alguns tipos de ambientes. Por outro lado, nós temos que trabalhar com os homens, para que eles possam ver a gente como iguais, ver a gente como capazes. Tá? E aí é uma missão que está havendo avanço. Hoje nós temos, né, não apenas hoje, mas existe um número muito grande de crianças que são educadas apenas por mulheres, né? As mães singles, né? Então, é um espaço onde essa criança já começa a conviver com o preconceito, né, da falta da figura paterna, com esse preconceito, que esse preconceito vai da tua cidade, vai da tua rua, chega na tua escola, e aí vai ter suporte em termos de família, em termos de mãe, de como essa mãe ela está com a estima de o espaço que ela tem de trabalhar essa criança, porque se essa criança for bem trabalhada, sem dúvida nenhuma, se for um homem, não se criará um machista, né? Mas se for mulher, também vai aprender a valorizar os seus espaços, a lutar pelas suas conquistas, pelos seus sonhos e objetivos. Porém, se ela não tiver esse tipo de ambiente satisfatório, ela vai se projetar uma criança com problemas de autoestima, vai se projetar um adulto, né? Vai crescer um adulto que não vai entender as liberdades femininas, que não vai entender os valores femininos, que raramente vai conseguir sair dessa casca, desse preconceito que a nossa sociedade patriarcal joga tanto naqueles que não seguem as suas linhas de pensamentos. Ana Miranda, no Brasil, as mulheres representam na Câmara Federal cerca de 15% e no Senado 12%. Nas últimas eleições, mais de 900 municípios brasileiros não elegeram sequer uma vereadora, mesmo que maior parte do eleitorado seja formado por mulheres. Na sua percepção, o que falta para as mulheres votarem nas próprias mulheres? Nós temos que trabalhar em dois viés. Temos que trabalhar com os homens, mas temos que trabalhar também com as mulheres, né? Então, essa história da Ana Miranda está delegando ao José o poder de representá-lo. Nós precisamos combater isso e precisamos criar também novas formas de abordagens, porque a gente vem fazendo essa tarefa já há muitos anos. Então, de acordo com o tempo que a gente vem trabalhando essas demandas, me resta
pensar que as nossas estratégias não estão sendo as mais acertadas, que a gente precisa realinhar as nossas estratégias. Agora, nós precisamos combater também a rivalidade feminina, né? Infelizmente, em algumas ocasiões, a rivalidade feminina ela se torna um problema no avanço das nossas lutas. Alguns tipos de sectarismo, situações que eu pelo menos eu visualizo que a gente tem errado nas estratégias, porque a gente tem trabalhado, e aí teve um determinado período que houve uma abertura política, né, de tomada de poderes maior, tá? E aí depois percebe-se um determinado refluxo, o que foi que aconteceu? Aí precisa ser diagnosticado a situação, né, a forma como essas mulheres que ascenderam também se comportaram, com desempenhar de seus papéis, para a gente poder ter um diagnóstico de por que houve algum tipo de refluxo, quando que a gente esperaria um avanço. Porém, não podemos descolar das ondas, né? Essa história de surfar na onda tal, na onda tal. E aí, politicamente, o Brasil, ele sofre um retrocesso político, onde eles saem de uma linha progressista, né, onde o pensamento da independência feminina ela ecoa melhor, e passa para uma linha de extrema direita, né, aonde é mais difícil você dialogar, onde o machismo é difícil de você agregar, chamando a atenção para essa necessidade da verdade feminina, da ação feminina, né? Então, eles precisam ter uma autocrítica, né? Até porque eu muito que acho que quando a gente não faz a crítica mesmo a nós, a autocrítica, a gente abre espaço para que outros nos critiquem, né? Quando a gente, enquanto mulheres, feministas, ativistas, a gente não tiver a maturidade de fazer a nossa autocrítica, a gente vai permitir que homens nos critiquem, que mulheres que vivem submissas aos padrões de autoconservadorismo também nos critiquem. Abordando agora o funcionamento do Sindifort, existem outros sindicatos que reivindiquem os direitos dos servidores municipais de Fortaleza? E, se sim, como se dá a relação do Sindifort com os outros sindicatos? Olha, o movimento sindical, ele tem algumas paridades, né? Entre elas é o de ter posições divergentes, mas saber, pelo menos é o que nós entendemos. Os pilares da democracia são as divergências saudáveis, né? E o antagonista, muitas vezes, o que? As convergências frágeis, né? Então, a gente procura manter, agora mesmo nós estamos trabalhando em unidade nesse projeto, vamos organizar nos próximos dias uma frente estadual em favor da luta do piso da enfermagem, onde estamos contando já com associações. Agora eu quero chamar a atenção nesse enfoque feminino da enfermagem. O Centro de Saúde, que está sendo um parceiro nosso, valoroso, ele também tem no seu comando uma mulher, a Marta Brandão. O SENES, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará,
ele também tem em seu comando uma mulher. Quem comanda o SENES é a Anísia. Nós temos o Corém, também, que é a vereadora, né, que foi eleita, né, a Ana Paula Brandão, que comanda o Corém Ceará. E a ASEC, que é a Associação dos Enfermeiros do Estado do Ceará, também está presidida por uma mulher que é a Natana Pacheco. Então, o Ceará ele vem fazendo uma luta, pelo menos a nível sindical, nós estamos fazendo essa luta de ocupação de poderes em termos de militância, e nós temos aprendido muito com isso, aprender a divergir sem nos separarmos da luta. Então, nós estando juntos, nós estamos compondo, nós temos o Sindiúte Graceiro, que também é presidido pela grande líder, Ana Guilherme. Então, nós temos a luta sindical para o Sindiforte, ela é prioritária, ela é uma luta, até pela a própria essência do sindicato, fazer essa luta classista, inclusive de nos hermanarmos com lutas de outras categorias, de outros níveis. Fazemos os combates junto com outras entidades, através de composições de centrais, através de composições de frentes, através de mesas conjuntas, e fazemos a luta federal, estadual e municipal. Óbvio que a nossa abrangência é mais município, mas nós temos nos agregado em todas as frentes de lutas por vacina, lutas por direitos humanos, lutas por dignidade de vida, e por aí vai. Ana Miranda, como a senhora comentou agora, a classe da enfermagem, né, nós sabemos que existem áreas diversas, a educação, saúde, a guarda municipal, como havia falado, e dentro do sindicato, como é feita a encaminhação, né, desses direitos? Existe alguma distinção de área por área? Olha, nós temos a nossa diretoria, ela é uma diretoria bem mista. Nós não somos um sindicato específico, nós somos um sindicato geral. Então, nós temos representantes da saúde, nós temos representantes da Guarda Municipal, representantes dos GARIs, né, que é da limpeza urbana da Urbifor, representantes de todas as categorias. E nos envolvemos, é uma coisa que a gente trabalha internamente dentro do Sindiforte, para que a Ana Miranda estive na Câmara Municipal fazendo a luta nessa promoção da Guarda Municipal. Ou seja, a Ana Miranda, ela é da saúde, ela é servidora do IJF, mas a Ana Miranda se envolve na luta da Guarda Municipal, do GARI, da MC, mas aí nós temos os valorosos companheiros dos outros órgãos, aonde na hora que um está em luta, toda a nossa diretoria está lutando conjuntamente, tá? É uma coisa muito bacana que acontece aqui dentro do Sindiforte, é a questão da MC abraçar a luta da saúde, a saúde abraçar a luta da MC, e a da guarda. Então, não existe uma coisa que nós, quando chegamos aqui, temos que aprender. E se alguém não aprender, fica em situação difícil, mas graças a Deus nós não temos esse problema. Porque nós temos que aprender a defender indistintamente todas as categorias. E aí não importa se ela é uma categoria com maior representatividade feminina ou masculina. É óbvio que a gente faz os contrapontos, né, na própria composição da nossa diretoria, que ela é paritária, um pouquinho a mais feminina, né, mas que ela tem representação masculina. Dentro desse espaço, a gente trabalha a nossa composição masculina para
abraçar as lutas femininas, né, feministas, e para que a gente possa entender a relevância de cada categoria. E fazer, porque o bom seria se o sindicato ele funcionasse apenas como luta classista, porque se não tivesse essa divisão, essa fragmentação de categorias, é lógico que a nossa luta seria mais forte e que as vitórias para os trabalhadores seriam maiores. A gente teria um poder maior de mobilização, mas infelizmente a conjuntura nacional, replicada nos estados e municípios, ao longo dos anos, fragmentaram demais as categorias, né? E aí o aparecimento de muitos sindicatos específicos, que aí a gente, como sindicato geral, inclusive a gente tem sempre essa preocupação de agregar também com os sindicatos específicos, que é uma forma da gente fortalecer a luta de todas as categorias indistintamente. Ana Miranda, para finalizar a nossa entrevista, quais são as preocupações dos servidores municipais de Fortaleza com a reforma administrativa? Ela trará mudanças fortes como a da reforma da Previdência? Olha, eu diria que o servidor público municipal ainda não tem tempo de absorver o desastre que foi a reforma da Previdência, né? Então, é um negócio muito sério. O que a gente vê é que tem aí um projeto de destruição dos serviços públicos, né, com a marginalização do servidor público em curso e vem galopando, e aí, infelizmente, o que a gente percebe é que ele está transitando com facilidade, tanto nos locais aonde os seus governantes são mais à direita, como da mesma forma onde eles têm uma linha mais progressista. Tá certo? Então, o servidor público municipal ainda não se debruçou. A gente está trabalhando, óbvio que a gente já está chamando a atenção na perda de estabilidade, no que representa. Você já pensou? O desmonte que haverá nos municípios, nos estados, a cada 4 anos, quando aquele gestor sair. É um caso muito sério que a gente vem chamando a atenção dos servidores para os seus prejuízos, perdas de coisas que a gente ganhou, mas a gente também está dialogando com a comunidade, com tipo usuário do SUS. Vamos imaginar aqui esse período de pandemia, se o SUS não fosse público. E aí a gente ainda não sente, é como se o servidor público municipal ainda não entendesse a gravidade desse problema. O desmonte, a gente que historicamente luta pelo fortalecimento das instituições públicas, dos serviços públicos gratuitos de qualidade. E aí a gente está vendo o desmonte, e o desmonte ele é tão feio que o servidor parece que se recusa a acreditar que aquilo é verdade. Estamos encontrando barreiras, sim, de dialogar com os servidores nesse sentido, porque eles se recusam a entender a gravidade do momento. Ana Miranda, em nome de todos os integrantes aqui do blog do Edson Silva, eu agradeço pela entrevista que a senhora concedeu ao nosso blog. Eu desejo sucesso na sua caminhada sindical. Ana Miranda, em nome de todo o Sindicato Forte,
de todas as sindicalistas, de todas as militantes. Nós aqui agradecemos pelo espaço importante de debate, de levar a nossa linha de pensamento, que o blog do Edson Silva está nos dando. O Edson Silva que constantemente está em diálogo comigo para a gente dialogar sobre algumas realmente do Sindiforte, do movimento sindical, do relacionamento servidores públicos, das conquistas, das lutas dos servidores públicos. Então, gratidão a Edson Silva e a toda a sua equipe. Até a próxima.